Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live promovida pela Universidade Paulista, a Unip. E hoje com uma pergunta. Você já se perguntou quantas oportunidades você perdeu na vida exatamente por não saber negociar? Ou ainda aquelas situações que você resolveu numa boa conversa, usando a sua influência, falando, conversando, expondo as suas ideias? Sim ou não? Para tratar dessas questões, na nossa live de hoje, nós conversamos com o professor Renato Berton, ele que já está chegando aqui na nossa tela. Professor Renato, muito obrigada pela sua presença aqui. Renato, você é sempre um querido com a gente, atende todos os nossos pedidos. Muito obrigada. É, muito obrigado. Eu que agradeço, Malu. É sempre uma honra, né? Eu fico muito lisonjeado com os convites, né? Já é o nosso terceiro encontro e muito honrado pela confiança, pela credibilidade e pela oportunidade da gente conversar sobre esse tema que realmente impacta o dia a dia das pessoas, né? Bom, o Renato Berton, ele é coordenador de cursos de MBA na pós-graduação da Unip. Professor, é sempre importante ressaltar do que nós estamos falando e hoje o nosso tema é esse networking, né? E eu queria saber, assim, o networking, ele é tudo na vida de uma pessoa, professor? Ou quase tudo? Olha, eu vou te dizer, boa pergunta, né? Qual a importância, né, do network na vida? Às vezes a gente precisa entender como é que isso impacta o nosso dia a dia, né? Até porque hoje eu vou te dizer que grande parte do teu sucesso, do sucesso das pessoas, estão relacionados às habilidades mais comportamentais e não técnicas, né? E entre as habilidades fundamentais que ajudam as pessoas a se desenvolver mais, a ter mais chances de ter sucesso na vida, a negociação, a capacidade de influenciar as pessoas e de fazer ou de se conectar e criar relacionamentos sustentáveis, praticar networking, são fatores decisivos, não tem a menor sombra de dúvida. O ser humano é um ser relacional. Né? A gente não existiria sem relacionamentos. A gente usa relacionamento para praticamente tudo, para trabalhar, para conseguir um apoio para um projeto na faculdade, para aprender, ensinar, namorar. Networking serve para. Não é verdade? Né? A gente usa para Para praticamente tudo. para Né? tudo, né, o professor? Eu tenho uma experiência incrível agora dessa época de pandemia. Eu faço um conteúdo de jornalismo para televisão, né? E aí, Sim. o que aconteceu foi o seguinte, né, assim, deu lá 15 de março, não sabia o que fazer e tal, né, todos nós assustados, e eu comecei a conversar com as pessoas aqui dentro do Brasil e fora do Brasil. E eu sempre dizia assim, ligava, sei lá, uma amiga que mora em Portugal, eu dizia, como é que estão as coisas aí? Tudo bem e tal, tá assim. Falei, você gostaria de gravar um vídeo para mim, contando como é que está a situação aí? Aí ela falou, claro, não estou fazendo nada. Tá bom. Aí foi assim, eu fui na Itália e foi indo, e eu ia conversando com as pessoas e elas me mandando, assim, vídeos ou mesmo depoimentos, áudios e tudo. E com isso eu fui conseguindo fazer o jornal e a gente conseguiu produzir esse programa durante mais de um ano, a gente está há mais de um ano fazendo isso, sabe? Falando, hoje a gente já falou com o Vietnã, com o Timor-Leste. Olha, e fomos longe com isso, professor. E com isso nós garantimos a produção do conteúdo, né, para as televisões do canal. E aí, o que me chamou a atenção foi isso, assim, esse networking, né? Porque se eu não tivesse esse networking, por certo, eu não. E aí eu acabei dando exemplo, porque as pessoas também. Eu tenho uma pessoa, sei lá, uma estagiária minha, ela tinha parente, um tio na Índia. Então vamos falar com a Índia. E começou e tal. Então, assim, veja a importância que tem
o networking, né, professor? Exato. Olha como é interessante, né? Como que você não conhece as pessoas, mas você conhece quem conhece, né? Esse é um dos princípios do networking. Aliás, esse é um dos desafios do networking. O networking não é só... O grande desafio do networking é como nós fazemos ou criamos e estreitamos esses laços que nos unem, independente das distâncias, né? Essas conexões, né? O que você acabou de publicar, Malu, foi uma situação inesperada, todos foram pegos de surpresa, ficamos receosos, com medos, inseguros, não temos previsão, não sabemos o que vai acontecer, vamos entrar em contato, né, com pessoas do outro lado do mundo para saber como é que estão as coisas, né? E isso talvez, por esse compartilhamento de informações e de opiniões, enfim, talvez tenha te ajudado a diminuir a ansiedade, inclusive ajudando a desenvolver um programa ou um conteúdo exclusivo para isso, né? Isso foi um objeto de estudo de uma senhorinha chamada Jane Jacobs, Malu. Jane Jacobs, ela era uma norte-americana, foi uma norte-americana, infelizmente já nos deixou há uns anos, mas ela era uma urbanista, escritora, ativista. Ela escreveu um livro chamado Morte e Vida nas Grandes Cidades. Ela queria entender por que alguns bairros ficam pobres e outros ficam ricos. Porque em algumas regiões as comunidades são pulsantes, florescentes, são vivas, movimentadas, as pessoas são mais animadas, empreendem, inovam. Em outras regiões, não, isso não acontece. Sendo que as pessoas que frequentam as duas regiões são as mesmas. Porque as pessoas se comportam de maneira diferente dependendo da localidade onde elas estão. E nesse estudo que ela desenvolveu, ela descobriu algo que nós chamamos de capital social, né? Capital social nada mais é do que o resultado da interação entre as pessoas, né? Ou seja, independente da presença física, a interação entre as pessoas, a qualidade da interação entre as pessoas é o que determina se você, Malu, vai conseguir desenvolver um programa ou você vai ter dificuldade. A qualidade da interação das pessoas determina se as pessoas vão melhorar as chances de atingir os objetivos individuais e a coletividade em que ela está, o grupo que ela está, os objetivos coletivos, né? E se capital social é o que determina se uma comunidade, um bairro, uma empresa, uma família vai se desenvolver, e se capital social é o resultado da interação do relacionamento, os estudos das redes sociais, do networking, começou a ser levado muito a sério, né? Tanto pelas universidades quanto pelas empresas, né? Hoje em dia, você quer saber uma curiosidade? O que ela identificou como um fator curioso e que estimula, não obriga, mas ajuda as pessoas a interagir. Capital social é o resultado da interação. Como é que eu faço as pessoas interagirem? Eu obrigo? Não, mas eu crio condições. Ela percebeu que essas localidades em que as pessoas interagiam mais, tinham mais happy hour, né? Tinham mais calçadas. Olha que interessante. Mas qual é a função de uma calçada? Limitar o espaço físico para o pedestre, né? Limitando o espaço físico para o pedestre, você permite que as pessoas se encontrem mais. E se encontrando mais, elas têm a possibilidade, a oportunidade de interagir mais, né? Ela começou a entender e observar que os prédios eram mais avarandados, tinham mais janelas, as pessoas se observavam mais, né? E observando mais, você vê o que está acontecendo, você aprende, você fiscaliza, monitora, né? Olha que interessante isso, né? O desenvolvimento, o seu desenvolvimento e o desenvolvimento do grupo em que você está depende muito, em grande parte, da interação das pessoas no espaço público. Que coisa, não? Então, o network, a importância de se entender no network vem daí, né? O network é importante para conseguir as coisas? Sim. Agora com embasamento, sim. Agora não, desde a década de 60, com embasamento científico, com estudos que são muito respeitados até hoje, né? As empresas adotaram happy hour.
As empresas adotaram calçadas, Malu. As empresas adotaram janelas. Você perceba que hoje a gente tem, hoje tem um café no corredor. Um café no corredor lá da empresa, do escritório. O que é um café? É a oportunidade de você conversar sobre trabalho num ambiente mais informal. Isso é happy hour. Não é só o shopping no final do dia, né? Elas começaram a promover calçadas. O que são calçadas? São eventos promovidos onde as pessoas têm a possibilidade de se encontrar. Por exemplo, a mudança da configuração do restaurante. Começaram a colocar as mesas onde você não senta mais sozinho. Você senta em grupo. Né? Você é obrigado a conversar com as pessoas? Não, mas você tem a possibilidade de conversar com as pessoas. Né? As empresas tiraram paredes, as paredes sumiram, apareceram as baias, que são as janelas. As janelas foram trazidas para dentro dos escritórios. As pessoas se enxergam, né? As pessoas se veem, né? Olha que interessante. Agora, você falou que você conversou... Desculpa, você ia perguntar alguma coisa? Não, pode continuar. Você conversou com pessoas da Índia, do Vietnã, Timor-Leste, de Portugal, da Itália. Interessantíssimo. A década de 60 foi riquíssima nesses estudos sociais, né? E um dos pesquisadores, assim, bem importantes, além da Jane Jacobs, foi um outro chamado Stanley Milgram. Stanley Milgram foi um professor de Harvard que ele queria medir o tamanho do mundo, né? Olha que questão. Simples assim. Simples. Mas medir o tamanho do mundo não em termos geográficos ou populacionais, mas em termos sociais. Ele queria medir o tamanho do mundo não em distâncias e em quantidade de pessoas, mas em conexões. Quantas apresentações, quantas indicações eu estou distante de qualquer outra pessoa que esteja conectada nessa sociedade, na nossa sociedade, quantos passos, indicações eu estou distante. E o que ele fez foi fazer um experimento, escrevendo uma carta, apresentando o experimento, e ele escolheu um alvo aleatório numa cidade distante de Boston, Nebraska, 1.600 quilômetros de distância. E aí o que ele fez foi entregar essa carta a alguém que ele considerava ter mais chances de conhecer esse alvo estratégico, que no caso era um empresário, né? Caso essa pessoa conhecesse esse empresário, entregava em mãos. Caso não conhecesse, ela escolheria outra pessoa que ela considerasse ter mais chances de conhecer o empresário, e assim por diante. E o empresário foi atingido depois de alguns envios, né? E as cartas foram monitoradas, acompanhadas, e foram necessárias 6 viagens para o alvo estratégico ser atingido. Então, ele desenvolveu uma teoria. Olha, o mundo é pequeno, realmente, não em distância e em quantidade de pessoas, mas em indicações, em apresentações. Nós estamos distantes 6 indicações de qualquer outra pessoa que esteja conectada na nossa sociedade, né? Esse experimento foi refeito na década de 90. As cartas já não existem mais, o e-mail entrou no lugar. Então, resolveram renovar o experimento e recrutaram 98 mil pessoas, né? E escolheram 18 alvos estratégicos em 13 países do globo, né? Uma professora na Austrália, um dentista no Japão, uma dona de casa nos Estados Unidos, enfim. Todos os alvos estratégicos foram atingidos e todos os e-mails foram monitorados. E a média ponderada para se atingir os 18 alvos estratégicos foram de 5,5. Arredonda-se para 6. Ou seja, depois de 30 anos, Stanley Milgram tinha comprovação estatística de que realmente o mundo é pequeno em termos de indicações. Olha só, né? Esse experimento foi... Facebook apareceu, Instagram apareceu, LinkedIn apareceu, as redes sociais apareceram, e esse estudo ele foi refeito. Dados parciais já mostram que esse número já não está mais em 6, né? Já diminuiu para aproximadamente 4, né? Olha isso, né? Para se pensar, né? Olha só como que é importante a gente pensar em... nós estamos a 6 passos de quem, né? Você está a 6 passos de alguém que pode te apresentar para um cliente importante, para um novo amigo, alguém que pode te promover dentro da empresa. Será que você está a 6 passos do amor da tua vida, ou de alguém que pode dar um depoimento no Vietnã? Olha aí, né, irmão? Olha a importância do networking. O professor, mas quando você fala de networking, você está falando da sua rede de contatos pessoais ou
profissionais ou um híbrido? Como é que eu considero, assim, eu tenho um bom networking, como é que a empresa olha, porque a gente percebe que as empresas já estão olhando mais para isso, né? E quando ela olha mais para isso, como é que ela mensura o meu networking? Que boa pergunta, hein? Como é que eu mensuro ou o que é um bom networking, né? Para responder isso, a gente precisa se questionar como é que nós estamos fazendo o nosso networking ou a gestão dos nossos contatos, né? Bom, se está provado que o mundo é pequeno, é, qual é o tamanho do nosso mundo? A primeira pergunta que você tem que se fazer. É difícil conquistar as coisas? É difícil conseguir o apoio das pessoas quando você não tem autoridade sobre elas? Hoje em dia, as empresas, elas estão crescendo. As empresas que querem crescer, elas precisam descentralizar. Elas crescem horizontalmente. Elas crescem de maneira mais distribuída. E isso faz com que a hierarquia diminua e o poder das pessoas também. Então, você precisa ter... as pessoas que têm bom relacionamento conseguem as coisas de maneira mais ágil, né? De maneira mais fácil. Né? Eu preciso de um relatório de alguém num outro departamento, mas eu não tenho autoridade, eu não sou o chefe dele. Né? Como é que eu faço? Não, mas eu conheço porque eu tomo café de vez em quando com ele no corredor. Ou então, nós temos algo em comum, temos um hobby, os nossos filhos estudam na mesma escola, ou participamos de um treinamento, ou fizemos uma faculdade juntos na mesma sala de aula. Né? Então, quando você cria afinidades, você estreita os laços, né? Aí você tem que se perguntar, escuta, qual é o teu poder nesse meio de network? Na verdade, quando a gente estuda networking, a gente está falando de poder de influenciar pessoas, né? Quando eu falo poder de influenciar pessoas, é poder social. Isso tem um termo em inglês chamado crushing. Né? O crushing nada mais é do que várias interpretações para crushing, né? Eu prefiro a de redes. Né? Os jovens utilizam para outras definições, mas crushing vem do inglês achatamento, esmagamento. Quanto menor for o seu mundo corporativo ou familiar, pessoal, mais chances você tem de conseguir aquilo que você deseja. Mais chances você tem de mobilizar as pessoas, mais chances você tem de incentivar, inspirar as pessoas a inovar, a empreender, a se sentir mais engajadas, a assumir protagonismo. As empresas, elas começam a avaliar os profissionais que conseguem influenciar de maneira positiva outras pessoas. Até porque a gente convive num meio em que a gente influencia e é influenciado. Você quer observar como é que isso funciona no seu dia a dia? Você está no escritório, hoje não mais presencialmente, mas em breve voltaremos, né? Você de repente muda a sua roupa, ou o estilo como você se veste, e outras pessoas começam a mudar também. Você pintou a sua casa, e aí você começa a perceber que outras casas na vizinhança começam a ser reformadas, né? Você ficou mais mal-humorado. Outras pessoas começaram a ficar mais mal-humoradas. Você começou a fazer coisas novas na empresa, outras pessoas começaram a te copiar. A gente é observado a todo momento e a gente influencia e às vezes não percebe. As empresas sabem que pessoas bem relacionadas, pessoas que criam laços, que geram conteúdo, qualidade, inovação, elas são beneficiadas, né? A qualidade do relacionamento das pessoas determina se as pessoas vão crescer, se desenvolver, e se a empresa em que ela está, se a localidade em que ela está, se a família que ela estiver inserida vai se desenvolver também, né? Agora, existe uma técnica melhor para poder negociar, ou mais do que isso? Assim, existe uma técnica, vamos dizer, infalível, imprescindível, do tipo, se você não tiver isso, você não tem nada. A gente pode destacar algo nesse sentido, professor? Você pode fazer isso se você tiver poder, né? Olha, eu tenho poder de decidir. Ou você aceita a minha proposta ou não. Que delícia isso, né? Quando você tem poder para, olha, eu aceito ou não, ótimo, você provavelmente vai fazer um bom negócio, né? Mas existem muitas formas de você negociar. Quando você interage com as pessoas, você está, de certa forma, negociando, Sim. né? Toda interação é uma situação potencial de negociação, né? Então, existem muitas formas. Agora, uma forma muito aceita, muito divulgada e muito popular é a que foi desenvolvida pelos advogados de Harvard, chamado de Projeto de Negociação de Harvard.
que é uma metodologia de negociação com base em critérios lógicos. Ou seja, para você prever melhor ou conduzir melhor uma negociação, você tem que procurar soluções que sejam tomadas em conjunto com a outra parte. Ambos são responsáveis em dividir o problema, né? E para você dividir o problema e achar uma solução, a emoção tem que ficar de lado e os critérios para a solução têm que ser lógicos, os objetivos devem ser muito claros, você tem que tem que ser justos, né? Ambos percebam justiça e a decisão tem que ser conjunta, porque se você está falando em negociação, e negociação depende da aceitação de ambos, se um diz não, você não consegue o que você deseja, né? Quando você entra numa negociação pensando em achar uma solução com o apoio do outro, você entra com o pensamento de que um acordo negociado, ele é melhor que nada, né? É melhor eu ganhar menos do que não ganhar nada. É melhor eu ganhar menos do que eu brigar judicialmente, enfim, né? Até porque às vezes a gente fala. Ô, professor, me dá um exemplo de negociação, uma negociação aí que acontece nas empresas mesmo. Eu queria entender o dia a dia mesmo. Dá um exemplo claro aí. Um exemplo claro nas empresas. Isso. Quando você vai negociar a implantação de um projeto. Tá. Você precisa de apoio, você não consegue, você decide ampliar uma área, um departamento ou o market share de um produto que você é responsável. Você precisa de apoio, né? Você precisa de apoio do setor financeiro para uma verba de promoção, você precisa de apoio do seu diretor para que ele aprove esse projeto, você precisa de pessoas que consigam executar, então você precisa de muitas pessoas. E muitas vezes você não tem autoridade ou então tem que convencê-las disso, né? A gente negocia a todo momento. O que é muito importante negociar é ter a consciência de que, para você ganhar, o outro não necessariamente precisa perder, né? A prosperidade mútua, né? Olha, você oferecendo um benefício para o outro, para que o outro te ofereça um benefício, esse processo de troca que seja equilibrado e justo, é o que foi chamado de ganha-ganha, win-win, né? O projeto de negociação de Harvard é o popular ganha-ganha. Olha, adotando essa minha proposta, esses são os seus ganhos e esses são os meus ganhos, né? Quando você faz isso, a chance de você aprovar um projeto, a chance de você ser promovida, a chance de você ganhar novos amigos, a chance de você atingir os seus objetivos, ela é muito maior, né? Você deixa os seus objetivos claros e oferece benefícios mútuos, né? Agora, professor, como é que eu entendo, né? Enquanto você falava, eu pensei, desde o estagiário, e aí vai indo, né, com alguns anos de empresa, ou até o funcionário que já está lá há mais tempo e tudo mais. Tudo bem, a experiência conta muito, né? Aí não dá para deixar de levar isso em conta. Mas como é que eu aprendo essa capacidade? Eu traz no meu DNA. Como é que eu faço para ter certeza que eu estou influenciando, que eu estou sabendo influenciar, que eu estou sabendo vender o meu peixe, que eu estou sabendo fazer o meu networking, que eu estou cultivando isso? Se eu estou fazendo a coisa certa, eu queria entender, do ponto de vista do profissional, para ele saber se ele está no caminho certo. Você nasce uma boa negociadora, uma boa influenciadora, uma pessoa bem relacionada? A probabilidade é que não, até porque isso é comportamento. E se é comportamento, a maior parte do comportamento humano ele é aprendido, ele não é herdado, né? A maior parte das nossas preferências psicológicas são preferências psicológicas. O que você gosta, de quem você gosta, quanto você gosta, onde, como, por quê, você aprende observando pessoas que você respeita, pessoas que estão próximas, pessoas que te influenciam ou que têm poder, né? Então você aprende isso, né? Agora, o grande desafio numa negociação não é nem saber... negociação é um exercício de influência, né, onde você tenta mudar a ideia do outro. E para mudar a ideia do outro, você precisa saber, independente dele ser um estagiário ou um diretor,
qual é a ideia, ou quais são as ideias do outro naquele momento, né? E para isso você precisa se colocar no lugar do outro, né? A questão da empatia, você não nasce empático. Você desenvolve empatia observando as pessoas de maneira lógica, racional, isenta de preferências e opiniões, né? A maior parte do comportamento humano é aprendido e desenvolvido ao longo da vida pelas experiências que você passa. Você pode ser um bom negociador? Pode. Depende do quê? Dois fatores. Aliás, não um negociador, mas todas as habilidades comportamentais, emocionais, relacionais, elas dependem de dois fatores: vontade e esforço. Diferentemente do ensino técnico, matemática, por exemplo, você tem a fórmula que ela não muda, mas o que é um bom relacionamento? Essa é uma questão muito subjetiva. O que pode ser bom para um pode não ser para outro, né? Então você desenvolve isso, você aprende ao longo do tempo, né? E aprende praticando e muitas vezes errando, né? A questão do esforço é muito importante, né? Eu quero me desenvolver e eu tenho que me esforçar. Agora, o que é mais determinante num processo de negociação? Do tipo, sem isso não dá? Olha, o maior desafio, sem isso não dá, é quando o processo de negociação é um exercício de influência, onde você tenta mudar a ideia do outro, e para mudar a ideia do outro, muitas vezes você precisa oferecer algo. Para oferecer algo, você precisa saber o que oferecer, né? Muitas vezes as pessoas não sabem o que oferecer ou não têm o que oferecer. O grande desafio de uma negociação eu não sei o que o outro gosta, eu não sei o que motiva, eu não sei o que impacta a vida dele, eu não sei quais são os medos, as fraquezas, eu não tenho a capacidade empática de observar os olhos do outro. Esse é um grande desafio na negociação, quando você não entende o porquê ele se posiciona daquela forma, porque ele se comporta daquela forma, porque ele não abre mão de algo que ele te pede. Sabe quando o teu chefe fala assim, olha, o prazo da entrega do relatório é amanhã às 8 horas e eu não vou negociar, né? Isso é o que ele está pedindo, isso é o que a gente chama de posição, é aquilo que é claro, aquilo que a gente vê. Agora, o porquê ele pede isso, não é claro, é muito subjetivo, são os fatores motivacionais, o que motivou ele a se comportar daquela forma. Muitas vezes as pessoas não falam, mas são sutilezas e pequenos detalhes que nos dão pistas de por que as pessoas se comportam, pedem aquilo e como a gente pode lidar com essas situações que às vezes geram impasses, né? Renato, e eu queria entender também o seguinte, e quando a gente passa por um momento, vamos dizer, um dilema, né? Você, vamos dizer, fica em dúvida, né? Se devo aceitar aquilo ou não devo aceitar, será que me convém esse acordo? É possível rever a minha posição? Sei lá, Você já teve dúvida alguma vez, Malu? Muitas, muitas. E assim, tem como voltar? Como é que a gente lida quando a situação ela é um dilema? Todo negociador passa por essa situação em algum momento, né? Em algum momento do processo de negociação, você vai enfrentar isso. Me arrisco e não aceito a oferta, aceito contra a minha vontade, concordo, mas eu posso renegociar se eu não ficar satisfeito, né? Recomenda-se que antes de você entrar em qualquer negociação, você se prepare, né? E como é que você se prepara? Você precisa primeiro saber quais são os seus limites, até onde você pode fazer concessões, qual é o melhor resultado para você, qual é o mínimo que você aceita e também conhecer o do outro, né? O que ele espera, qual o objetivo do outro na negociação, até onde ele pode ceder, conceder, qual é o melhor resultado desejado para ele, enfim, quando a gente começa a analisar os melhores resultados, tanto para nós quanto para outra parte, você consegue traçar uma estratégia um pouco mais assertiva que te ajuda a enfrentar esses dilemas. A preparação, ela é fator determinante para você não se sentir arrependido depois de aceitar um acordo. Você já sentiu arrependida, Malu, alguma vez? Já.
Já, e É, muitas vezes, e é complicado, né? Porque aí você tem que voltar lá, com licença, será que a gente pode voltar a conversar? Então, acho que não era bem isso e tal. É complicado, é complicado. ó, é complicado porque existe uma tríade da negociação chamada que é o tempo, a informação e o poder. Quando você tem tempo para negociar, você tem informação ou você consegue ter opções para escolher e tem poder para tomar uma decisão, a probabilidade é que você faça um ótimo negócio. Agora, quando você não tem um desses fatores, você não tem É. tempo, você não vai blefar. Você provavelmente será mais objetivo. Eu não tenho como comparar, então essa é a única opção que eu tenho. Então, provavelmente, eu tenho que aceitar o acordo com essa pessoa, esse cliente, esse fornecedor. E eu não tenho poder de decisão. Então, eu tenho que chegar um pouco mais amistosa. Olha, será que dá para rever? Eu me arrependi futuramente, né? O poder, ele é transferido para o outro, né? Você tem que contornar essa situação de uma maneira mais relacional. Olha isso, né? Renato, e o que dificulta o processo de influenciar pessoas? De influenciar pessoas. Isso, o E, que dificulta, e queria estender também o que é a influência. até porque influência e negociação são muito próximas, né? Influência nada mais é do que a tua capacidade de mudar comportamento, mudar pensamento de outra pessoa, de maneira direta ou indireta, para que você consiga aquilo que você quer, né? De maneira recíproca. Quem trouxe esse conceito foi um autor chamado Alan Cohen, que recomendo a leitura, inclusive, quem gostar de leitura, um livro chamado Influência Sem Autoridade. A gente pode entender influência como a nossa capacidade de mudar o comportamento do outro de maneira objetiva e de maneira intencional. Né? Quando você consegue fazer com que o outro faça aquilo que você quer. O grande desafio é você persuadir alguém que não tem razão nenhuma para colaborar com você. Né? Ou então, quando você precisa de algo de alguém e essa pessoa não tem vontade de fazer ou não tem vontade de colaborar e você não tem poder sobre ela. Como é que você faz? O Alan Coe, ele trouxe um modelo de influência que pode ajudar as pessoas a enfrentar esses desafios, que é um modelo que ele chamou um modelo por base na troca, onde ele considera que toda interação entre as pessoas é um processo de troca. E essa troca funciona melhor quando você tem aliados, mesmo as pessoas mais distantes ou difíceis, mas elas podem contribuir em algum momento, quando você consegue fazer um diagnóstico do que o outro valoriza, do que é importante para o outro, quando você tem uma boa rede de relacionamentos, quando você alinha objetivos e quando você identifica um fator importante, que é a moeda de troca do outro. O que é moeda de troca? Né? Moeda de troca é o que o outro valoriza e são aqueles recursos que você pode usar para trocar e conseguir aquilo que você quer. Um grande desafio em influência é saber. A grande barreira é não ter o que trocar e não saber o que trocar. Né? Não ter o que trocar, você procura na sua rede de networking. Quem pode me ajudar? Preciso de um depoimento em Portugal, não conheço ninguém. Quem pode me ajudar? Né? Ou não sei aonde procurar. É uma situação mais delicada. Não ter, você procura no networking. Não saber, aí você precisa desenvolver a sua capacidade de observar melhor. Agora, como é que a gente consegue, e aí é muito natural, a gente perceber que tem pessoas que conseguem influenciar, e aí nós vamos entrar em mérito dos blogueiros, nós vamos ficar aqui a noite inteira falando, mas assim, por exemplo, tem pessoas que conseguem influenciar com mais facilidade, com mais naturalidade, né? Isso Sim. é fácil de observar, né, professor? É Por que é natural, isso? né? É Porque para natural. ele é mais fácil e para mim não, né? Tem algum método, alguma técnica que resolve isso? O que se observa é que pessoas que conseguem influenciar e convencer outras, né, mudar comportamento, mudar ideia, elas têm um objetivo muito claro. E elas sabem o que trocar. Né? Elas têm uma boa rede de relacionamentos, Malu. Elas conseguem agir naturalmente, levando em consideração alguns princípios do ser humano que são naturais. Por exemplo, elas conseguem. Existe o princípio natural do ser humano, que é o princípio básico da reciprocidade.
Né? O que é a reciprocidade? É uma tendência que a gente tem de retribuir favores, gentilezas, né? O princípio da escassez, que é o nosso medo, o nosso receio de ficar, perder algo, ou na iminência de ficar sem alguma coisa, né? No comércio se usa muito, promoção por tempo limitado, olha, somente os primeiros vão ganhar isso, enfim, né? O princípio da autoridade, dos títulos conquistados, as pessoas que são respeitadas, têm títulos conquistados, têm um cargo importante, elas conseguem influenciar. As pessoas que influenciam com mais facilidade, elas são consistentes. O que é consistente? Eu falo uma coisa e ajo de acordo com ela, né? E também preferência, né? As pessoas têm a tendência de se aproximar, elas têm a capacidade de criar empatia com você, criar rapport, criar sintonia emocional pelo comportamento observado. Você consegue identificar algo em comum com elas, né? É o que a gente chama de preferência. Quando você identifica algo em comum com as pessoas, você começa a respeitá-las mais e você começa, inclusive, a, a colaborar mais, né? Algumas características, né? E outra, essas pessoas que são ótimas influenciadoras, elas são ótimas em relacionamento. Elas têm redes com conexões muito fortes e muito capilarizadas. A capilaridade da rede ajuda muito você. Eu não consigo influenciar a Malu, mas eu tenho um amigo que conhece a Malu que pode me indicar. Olha isso, né? Quando a gente fala de influência direta ou indireta, olha, eu conheço a Malu ou eu conheço alguém que conhece a Malu, né? E às vezes estão apenas a 4 passos da distância da Malu, né? O professor, a sua atuação na Unip, à frente dos cursos de MBA na pós-graduação, eu queria que você me falasse dos cursos que você coordena. Eu queria levantar a bola do curso de MBA de Gestão em Vendas e Estratégia de Negócio. Qual é a proposta desse curso para as pessoas que estiverem interessadas aí nessa nossa conversa poder entender onde ela pode chegar? O grande objetivo, eu sou professor, também coordeno o curso de MBA em Gestão em Vendas, de estratégias comerciais, de relacionamento interpessoal e de estratégias de negócios e competitividade, né? Nos modelos EAD, semipresencial, presencial e o novo formato, agora chamado de Home Class, que é um modelo que veio para ficar, viu? O que é o Home Class? São as plataformas virtuais de interação. Teve uma aceitação muito boa, né? A proposta de um curso de MBA não é apenas te dar um título, um certificado. Você vai receber assim que você finalizar os módulos, mas é te treinar, te ajudar a se desenvolver. Então, a nossa proposta em qualquer curso de MBA, especialmente no MBA em Gestão em Vendas, é te oferecer os módulos, os temas mais demandados pelo mundo corporativo, de uma maneira prática, ferramental, que você possa aplicar no dia a dia e sentir resultado. A gente usa muito, a gente está muito atento a isso, tanto é que negociação, influência e relacionamento são módulos que são administrados e facilitados em todos esses cursos. Aliás, negociação e inteligência emocional é um módulo que está em absolutamente todos os cursos em que eu coordeno. Gestão de pessoas é outro também, né? Renato, uma última pergunta. Eu queria saber, me dá um exemplo de um aluno seu que bem-sucedido, que você notou que o curso foi efetivo na vida dele. Alguns anos atrás, nós fizemos uma pesquisa e a gente começou a avaliar os alunos que entravam e como eles entravam e como eles saíam, né? Essa pesquisa queria apontar como o que a formação universitária, o que uma pós-graduação pode te oferecer, né? 52 ou 54% dos casos, essas pessoas foram promovidas, né? E o mesmo percentual de 50 e alguns por cento, eu não me recordo exatamente, mas era mais de 50%, essas pessoas começaram a ser mais respeitadas pelos seus líderes, pelos seus superiores imediatos, pelo simples fato de você estar matriculado no curso de MBA. Né? E em 80% dos casos, essas pessoas, elas começaram a ganhar mais. Elas, além de promovidas, começaram a ganhar mais. Então, a formação acadêmica é importante? Não tenha dúvida. As chances de você
melhorar o seu desempenho, se desenvolver mais, quando você tem uma formação, quando você não está estagnado, você não para no tempo, ela é muito maior, né? Inclusive, os professores dos cursos, em que, não só que eu coordeno, mas da Unip, eles tiveram que se reinventar completamente, tanto em metodologias, quanto em formas, em ferramentas, né? Ferramentas à distância. E metodologia, a metodologia que agrada o outro, a metodologia em que o holofote está no aluno, a metodologia andragógica, onde você leva em consideração aquilo que é importante para o outro, e não aquilo que é importante para você. A gente tem muito essa preocupação de oferecer uma ferramenta que o outro possa utilizar e realmente ser prática, né? Eu falei Olha, demais, né, professor. Malu? Eu falo muito, eu vi o tempo aqui, Não, estouramos o nosso tempo, não? não estouramos, não. Eles dão sempre o tempo, mas eles já sabem que eu dou uma estourada no tempo. Não tiraram do ar? Não tiraram do ar? Não. E professor, eles Estamos ao vivo sabem. ainda. Estamos, e professor, eles sabem que eu gosto de prosear, entendeu? Eu adoro prosear. Então, eles já sabem, eles já dão esse desconto. Renata, eu quero agradecer muito o seu tempo, o seu conhecimento aqui. Eu acho que foi muito esclarecedor e a gente pôde jogar luz sobre esse assunto. Obrigada, Renato, e até uma próxima. Olha, Malu, eu que agradeço, fico muito honrado, muito lisonjeado pelo convite e sempre à disposição para futuros convites. Até a próxima, viu? Tá bom, obrigada, Renato. Tchau, tchau. Até. Tchau.